Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos a Josiane Leite, Dia a Dia com a Palavra de Deus. Desde domingo de Ramos, que eu não tenho gravado, mas hoje eu vim gravar um vídeo bastante interessante. Vou falar algumas coisas sobre a nossa fé católica. Para quem não sabe, eu sou católico. Tenho como expressão de fé a Igreja Católica Apostólica Romana, onde temos como o bispo de Roma, é o Papa Francisco atualmente. E hoje o tema do nosso vídeo é por que sou católico. É algo bastante intrigante, porque muitas vezes eu fui já muito questionado, muito interrogado por que eu sou católico. E algumas pessoas foram dizer, rapaz, José, por que tu não fala um pouco, por que você é católico, por que você aderiu à fé católica, por que você não é protestante ou de uma outra denominação. E aí eu acabei decidindo por fazer algumas colocações por que eu sou católico. Claro que nesse vídeo não daria para expor, fazer uma expoência, expor tudo, por que eu me transformei em um católico, por que eu sou católico, porque senão o vídeo ficaria muito longo, é uma história muito longa, de caminhada já, então não daria para a gente tratar sobre tudo isso. Talvez em um outro momento a gente possa fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui eu quero só pontuar algumas coisas, por que sou católico. Primeira coisa, e não tenho nenhuma vergonha, esse canal aqui, eu acredito que tem alguns irmãos protestantes que me acompanham, de outras denominações, é um canal bastante livre para todos que quiserem acessar. E a primeira coisa que nós identificamos por que somos católicos, e isso algumas outras denominações podem contestar, e toda crítica, todas as pessoas têm o direito de criticar ou discordar, que está em Mateus 16, 18. E aqui nós entendemos que foi a fundação da Igreja Católica, quando Jesus Cristo olhou para Pedro e disse assim, Mateus 16, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, aqui nós identificamos que aqui ao surgimento, ao nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, apesar de alguns dizerem que nós nascemos como o Edito de Milão, com o Constantino, ao decretar a religião oficial de Roma, o cristianismo. Só que isso aí foi somente um reconhecimento para nós católicos, todo mundo tem o direito de discordar, não estou aqui para impor nada a ninguém, é só para frisar novamente por que somos católicos, por que eu sou católico. Entendemos que no Edito de Milão ali foi só um reconhecimento da igreja já existente, né, fundada por Jesus Cristo no ano 30 na Palestina. Então, pontuando aí, e aí a partir daí eu fui descobrindo algumas coisas que puderam me enraizar o catolicismo na minha vida. Uma delas foi a Sagrada Escritura, aqui é uma das traduções que eu tenho, uma Bíblia Ave Maria de estudos. Foi a primeira tradução que eu comprei, foi uma edição Ave Maria, quando tive experiência com Cristo, passei a caminhar como católico de verdade, porque até então só dizia católico de IBGE, como muitos se declaram católicos de IBGE, que só para somar diz que são e que não são. Então aqui eu estou dizendo que sou católico, apostólico romano, porque hoje tenho a graça e a felicidade de poder caminhar efetivamente na igreja. Então, para nós católicos é essencial a Bíblia Sagrada. Você que é católico, leia a Bíblia, reze com a Bíblia, ore com a Bíblia. É até engraçado que esses dias atrás eu fui indagado por uma pessoa que via eu lendo a Sagrada Escritura, e assim, católico lê a Bíblia, não reza só o texto, e aí eu fiquei assim, numa situação um pouco engraçada, e eu comecei a rir, disse, não, nós também lemos a Bíblia, muito pelo contrário, nós lemos mais a Bíblia do que rezamos o Santo Texto, mas aqui não vamos polemizar os assuntos. Uma outra coisa que me fez, eu trouxe um pequeno arsenal, tem muitos conteúdos vastos sobre a fé católica, e eu fui me debruçando nesses conteúdos, e foi isso que eu fui conhecendo. Então nós não amamos aquilo que nós não conhecemos.
Então, muitas dúvidas que ainda existem são pertinentes sobre a fé católica, que eu ainda estou me debruçando a conhecer e aprender. Mas uma das outras coisas que eu tive que aprender foi sobre o catecismo da Igreja Católica. Ele me ajudou muito sobre toda a doutrina, né? Tudo aquilo que a Igreja pensa. Tem um outro livro que eu tenho aqui na minha mini biblioteca, que é o que a Igreja ensina sobre, o porquê sou católico, do professor Filipe Aquino, que eu trouxe aqui também. Então, o catecismo da Igreja Católica é essencial para nós conhecermos a nossa fé, a nossa doutrina, o que a Igreja prega, o que ela diz, o que pode, o que não pode. Então, o catecismo me ajudou bastante mesmo, me ajudou bastante. Então, sou católico porque também na doutrina católica me ajudou a compreender as razões da minha fé católica. Um outro documento que eu acho muito importante, não é obrigatório todo mundo adquirir, mas é claro que quem puder seria bom, que é o Código de Direito Canônico. As leis da Igreja, os cânones, o porquê das leis, para que nós possamos ter um bom regimento na Igreja, para evitar abusos, até mesmo heresias, etc. Então, também me ajudou bastante a me desenvolver na fé católica, o Código de Direito Canônico. E como bem eu já falei, o livro do professor Filipe Aquino, o saudoso professor Filipe Aquino, foi um dos que mais me acompanhou nesses últimos tempos. Me distanciei um pouco da sua literatura, porque eu tive que me aprofundar um pouco mais, mas é um livro maravilhoso, porque sou católico, até um pouquinho surrado, que foi muito lido, foi bastante aguçado, me fez enxergar a Igreja Católica de uma forma maravilhosa, de como a gente salvou a civilização ocidental. Tem até um outro livro aqui, com esse mesmo tema, a Igreja que salvou, por que a Igreja salvou a civilização ocidental. Então, um livro maravilhoso, recomendo, vale a pena, não é caro, é baratinho. A moral católica, né, me ajudou bastante também, entender a moral católica. Um outro livro também muito interessante que me ajudou bastante foi os dogmas, né, às vezes tão mal interpretados, tão mal falados, né? Então, antes mesmo da gente julgar algo, é preciso conhecer. Então, eu vejo que muitas pessoas que julgam a Igreja Católica, na sua grande maioria, é por desconhecer a sua doutrina ou desconhecer de formas básicas a fé católica. Então, antes mesmo de a gente podermos criticar, como também outras denominações, a gente poder conhecer um pouquinho. E eu fui me debruçando nesses livros inicialmente, né, já há alguns anos atrás, e aqui eu trouxe esses como raízes, que foram os primeiros livros que me ajudaram a ir experimentando essa fé católica. Por isso que eu sou católico, né? Um outro livro bacana, que é de um ex-protestante americano, chamado Scott Hahn, Razões para Crer, Como Entender, Explicar e Defender a Fé Católica. É um livro que eu recomendo também, um livro baratinho, ele me ajudou bastante, certo? Já tem alguns tempos que eu tenho eles, então li bastante, me ajudou muito na minha fé. Um outro também do mesmo Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, o nosso percurso até o catolicismo. Né? Então, um livro também que vale a pena você adquirir, vale a pena você ler, se debruçar. E tem muitos outros conteúdos que eu poderia apresentar para vocês, né? Sobre catolicismo, sobre histórias da igreja. Mas tem dois aqui também que são muito bons. Eu selecionei aqui um da patrística, que é Eusébio de Cesaré, História Eclesiástica. Ele vem narrar, eu até tinha selecionado, mas talvez para não ficar tão longo o vídeo, a questão da sucessão apostólica, né, que muitos contestam que não foi Pedro que foi o nosso primeiro Papa. Para nós, como eu repito, todo mundo tem o direito de contestar isso, você está no seu direito, mas isso talvez não apague os fatos, né, como a história da eclesiástica, a história eclesiástica de Eusébio de Cesaré. Ele narra esses primeiros papas, esses primeiros bispos de Roma. Então, um livro que vai te ajudar muito, da patrística. Eu tenho inúmeros livros aqui da patrística, Tomás de Aquino, etc. Então, vai ajudar bastante. Você quer conhecer um pouco mais da história da igreja, faça isso. Inclusive, para o professor tem uma coletânea, volume 1, 2 e 3, que é História da Igreja Idade Antiga, História da Igreja Idade Média e História da Igreja Idade Moderna e Contemporânea. Um outro livro muito bom que eu estou ainda me debruçando,
que é O Nascimento do Cristianismo, de John Dominic Crossan. É um livro que fala dos primeiros séculos, né, do primeiro século, os primeiros anos do nascimento, do surgimento do cristianismo após a crucificação de Jesus, que é o nascimento do cristianismo, o que aconteceu nos anos que seguiram a execução de Jesus. O que de fato aconteceu nesses primeiros anos, após Jesus Cristo, no primeiro século, ter sido crucificado e depois ter ressuscitado, que como a igreja se espalhou no mundo e como até hoje nós estamos aqui, eu e você, partilhando sobre por que sou católico. Então, assim, poderia expressar muitas experiências da fé católica. Esses aqui é um pequeno arsenal e tantos outros que eu tenho aqui atrás das câmaras, de livros que me ajudaram, que me ajudam e continuarão me ajudando a compreender, a entender a fascinante face da Igreja Católica, essa instituição que nós entendemos hoje como um sacramento universal de salvação. Temos os sacramentos, temos a Eucaristia, hoje atualmente é a única que tem oficialmente como instituição que tem a maior responsabilidade sobre a Eucaristia, de fazer a transubstanciação do pão e do vinho, se tornando o próprio corpo e o sangue de Jesus Cristo, por meio dos sacerdotes legítimos. Então tem inúmeras experiências que eu vivi de milagres, de curas, de libertações, da fé católica, de pessoas que a gente não conseguia ver nada ao seu redor, mas uma fé vibrante, uma fé expectante. E nós precisamos ter uma fé robusta. Eu mesmo fui muito mesmo. Aqui é uma crítica que eu faço, construtiva, acredito, para alguns irmãos protestantes, que eu tenho um maior carinho, um maior respeito. Repensar em algumas formas de agredir, contestando a fé católica dos nossos irmãos católicos, que se dizem católicos, mas que não têm uma fé muito bem embasada, enraizada, por não ter oportunidade de conhecer a fé católica. Então a gente tem um pouquinho de respeito. Claro que você tem o direito de contestar, mas tem alguns limites, de não acusar, de não degrimir, de respeitar. Eu tenho um respeito profundo pelos irmãos protestantes, e não só pelos protestantes, por todas as outras denominações. Tenho um respeito profundo, da mesma forma que nós respeitamos, desejamos nós também que sejamos respeitados. Ninguém é obrigado a aceitar a fé católica. Então, era isso que eu gostaria de partilhar, porque sou católico. Tinha muito mais coisas para partilhar, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Fica um forte abraço, até a próxima. E você que tem alguma sugestão de vídeo, nos envie para nós na mensagem, por mensagem, escreva um comentário, alguma sugestão, alguma crítica, alguma coisa. Fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, dar seu like. É importante, compartilhe, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima.